Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Parábola dos 10 talentos, Mateus 25, 14. Você tem ideia do que seriam os talentos? Será que Jesus nessa parábola estava dizendo apenas sobre dinheiro? Certamente que não. Porque se fosse assim, de que valor teria essa parábola? Mas, se você não lembra dela direitinho, vamos dar uma lida lá? Pega aí sua Bíblia e coloca lá em Mateus 25, 14. Essa parábola ela vem depois da parábola das 10 virgens, e onde Jesus continua. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os, e ganhou mais 5. E também os que tinha 2 ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe de alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabe que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois o que tem mais será dado, e terá grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Bom, como podemos perceber, este homem, esse senhor nessa parábola, era um senhor muito rico e dono de muitas propriedades. Para você ter uma ideia, estima-se que um talento equivalia a 20 anos de trabalho de uma pessoa daquela época. Ou seja, um talento equivalia a 6.000 denários. Um denário era um dia de trabalho. E para você conseguir um talento, você precisaria trabalhar 20 anos, que equivalia a 6.000 denários. Ficou claro o quanto de dinheiro ele tinha? E o detalhe, se um talento valia tudo isso, ele confiou ao primeiro servo 5 talentos. Faz as contas aí, quantos anos de trabalho dá isso? Isso daí dá 100 anos de trabalhos. Ele deu uma quantia tão grande para esse primeiro servo que equivalia a 100 anos de trabalho. Era muito dinheiro. E depois, o outro, ele colocou 2 talentos e o último ele deu 1 talento. Conforme está escrito também, a quantia que ele deu a cada servo foi de acordo com sua capacidade. Ou seja, Deus jamais vai nos dar um talento cujo qual nós não conseguiríamos desenvolver. Nós somos capazes de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para desenvolver e fazer muito mais.
inclusive para aquele último servo, porque embora pareça pouco, ora, um talento equivalia a 20 anos de trabalho. Então, ou seja, era muita coisa. E aí, você percebe que aquele que recebeu vários talentos, ele conseguiu render esses talentos, ele conseguiu multiplicar esses talentos, ou dobrar a quantia. Assim também fez o segundo, só que o último, infelizmente, enterrou esses talentos. E o que seriam esses talentos? Esses talentos na nossa vida seriam dons, habilidades, oportunidades. Nós recebemos uma quantia de muita importância, de muito valor, e devemos desenvolver, devemos multiplicar para que no final das contas o reino do Senhor seja glorificado, para que o reino dele venha sobre essa terra. Lembre-se, a minha habilidade, o que eu sei fazer de melhor, os meus dons, não é para eu me vangloriar com eles, porque no final das contas nós vamos prestar contas ao nosso Senhor de tudo aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. E para você que está pensando ainda que o último recebeu muito pouco, lembre-se, são 20 anos de trabalho. 20 anos. Então, com Deus, até o que parece pouco, na verdade é muito, cujo qual nós precisaríamos de 20 anos para ganhar. E esse último servo ganhou em apenas um dia. Os talentos realmente parecem muito valiosos, não é? Mas na verdade, mais valioso é aquilo que o Senhor nos reservou para nos dar no dia que prestarmos contas do que fizemos com os talentos. Você já pensou se você fizer com que esse seu talento renda, você vai receber muito mais, você vai receber em dobro. E como se não bastasse, você ainda vai participar da alegria do Senhor. Que essa alegria a gente pode colocar aqui como se fosse sentar à mesa, participar da ceia do Senhor. Um lugar de honra, onde o qual nós não tínhamos direito. Mas por prestar contas ao nosso Senhor, nós seremos honrados. Não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom demais. Ora, imaginem, se nós estamos falando de uma quantia em talentos tão valiosa, e esse Senhor confiou essa quantia a seus servos, imagine, na volta, depois de muito tempo, no mínimo ele ia querer os juros, nada mais justo. E preste atenção, que nada do que recebemos se compara ao tamanho da promessa que o Senhor tem preparado para nós. E olhando as palavras do último servo, parecia que ele tinha ficado com medo, parece até que ele era bonzinho, mas na verdade não. Ele negligenciou aquilo que foi confiado a ele. Ele não aplicou, ele escondeu. Se você tem um talento e você não está usando para o reino de Deus, você está usando o seu benefício próprio, ou você simplesmente quer enterrá-lo, você também está sendo negligente. Preste atenção nisso. Como você pode usar suas habilidades para aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos? Aquele servo, ele quis se justificar, dizendo inclusive que o seu Senhor, ele colhia onde não plantou e juntava onde não semeou. Pelas palavras dele você percebe que na verdade ele estava tentando uma justificativa que era injustificável. Porque se isso fosse verdade, se o seu Senhor colhesse onde não plantou, ele não teria dado nenhum talento para ele. Aí sim ele poderia exigir isso. Mas na verdade ele recebeu esse talento. Então ele jamais poderia falar uma coisa desse tipo. E se ele sabia disso, ele acabou se enforcando em umas próprias palavras. Se ele julgava dessa forma, no mínimo, ele devia realmente ter colocado esse valor no banco e aí o seu senhor receberia alguns juros, ele poderia ser poupado do castigo. Mas não foi isso que fez. Ele foi negligente. Ele não deu o valor necessário para aquilo que o seu senhor confiou. Às vezes você está aí e precisa desenvolver essa habilidade. Sabe, eu aqui falando de mim mesmo, eu posso dizer para você que eu sentia vontade de falar alguma coisa, de pregar a palavra do Senhor. E na pandemia, quando as igrejas ficaram fechadas,
eu senti essa vontade, eu preciso fazer alguma coisa, e comecei a gravar vídeos para esse canal. Eu parei durante um tempo, mas quando eu parei, eu fiquei pensando, será que eu estou sendo negligente? E vou te falar que esse mundo ele nos consome. A correria, os afazeres, o nosso tempo fica contado. E falar assim, puxa, eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para louvar, eu não tenho tempo para falar de Deus, isso é mentira. Porque a gente só não tem tempo para algumas coisas se a gente dá importância para outras. Não é verdade? Ora, eu estou reservando aqui um tempo para falar para você. Use o talento que o Senhor te deu. Se você não sabe qual é, peça orientação ao Espírito Santo. Dobre os seus joelhos no chão, converse com o Senhor e diga, Senhor, como eu posso usar o meu talento? Cá entre nós, Deus nos ama tanto que você acha que Ele vai deixar isso passar batido sem nos orientar? Mas lembre-se, tudo que Ele colocou nas nossas mãos é porque nós temos plena capacidade de executar. Amém? Mais uma vez eu peço, se você chegou até aqui, dê aquele joinha, dê aquele like, se inscreve, compartilha esse vídeo. Quando você compartilha, você está evangelizando. Você vê? É tão simples. Se inscreve no canal aí e a gente vai se ver aí no próximo vídeo, tá bom? Lembre-se, eu não consigo te convencer de nada. Eu só jogo a semente. Quem faz crescer é Deus. Até mais.